acumular. Deixa eu começar a gravar aqui, senão eu esqueço, né? Não deixem acumular atividades no E-Class, não deixem fazer, porque senão vocês não vão dar conta. Estou avisando, cuidado para não deixar acumular todas as coisas. Aí depois vocês vão se perder, vão perder pontos e tal. Façam tudo, façam e mandem tudo. Hoje vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou passar a atividade, vou explicar a atividade, vou deixar como tarefa para vocês. Tem um arquivo no Word lá do E-Class de vocês para vocês fazerem e mandar para mim. Eu já falei com a coordenação, já falei com a direção, e aí eu vou dar atividade, passar a atividade, explicar tudo aqui, e aí vocês façam e me mandem, porque aí vocês têm que fazer atividade, beleza? Bom, vamos lá para a explicação. Deixa eu só diminuir aqui umas coisas aqui, para eu pegar para anotar. Pronto. É o seguinte, nós já vimos nessa atividade, nós já vimos esportes, nós já vimos verbos relacionados a esporte, a ação, nós já vimos parte do corpo, então vocês vão somando aí. Nós juntamos tudo isso numa atividade só e juntou e vocês fizeram frases dizendo que alguém joga aquilo, fazendo aquilo, alguém faz aquilo, alguém faz... Bom, nós vimos também aqui pessoas, e aí nós começamos a ver essas palavrinhas, always, often, usually, sometimes, never. Mas nós não vimos elas, não expliquei elas ainda. Beleza? Então, eu aconselho a você a pegar aí um caderno, ou um papel, ou para anotar, porque essas palavrinhas são chamadas de frequência, advérbios de frequência. Opa, aqui, eu preciso aqui dessa para pronto. Então, anotem aí, porque vocês vão precisar disso para a prova também. Frequency. Opa, falta um N. Certo? E aí eu tenho elas, vou colocar em ordem. Vocês precisam ter todas elas. Always, usually, often, sometimes, hardly, oops, ever. Deixa eu só deixar a Ana Luísa entrar aqui. Rarely, never. O livro não traz todas essas, mas vocês precisam delas. Então, por isso estou falando, copiem que vocês vão precisar de todas elas. E aí, para você aí que sabe, o always é sempre, vou até colocar em minúsculo agora. Vinícius chegando, boa tarde aí. Sempre. O usually, você pode escolher, pode ser usualmente. Ou quase sempre. O often, frequentemente. Falta um N. Frequentemente. Sometimes. Às vezes. Hardly ever. Dificilmente. Rarely. Raramente. E o never. Nunca. Bom, essas são as traduções dessas preposições. São preposições, desculpa, são advérbios de frequência, de repetição, beleza? Mas aí agora você tem que saber também outra coisa, como usar. Vou fazer um exemplo aqui, 2 exemplos você vai perceber. I usually play soccer. She is never late. Mais um exemplo. They sometimes go to school. I am always angry. Pronto, acabou.
Não, mais um que eu vou ter os três que eu preciso. She rarely sings in public. Deixa eu ver qual que falta. Ok. You are never at home. Pronto. Bom, eu coloquei aqui frases aleatórias usando essas coisas. Ó, eu geralmente jogo futebol, ela nunca está atrasada, eles às vezes vão à escola, eu sempre estou com raiva, ela raramente canta em público, vocês nunca estão em casa. Usei eu, você nunca tal. Mas presta atenção nisso. Verbo, 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 verbo. Se você prestar atenção, em qualquer verbo, verbo de ação. Qualquer verbo de ação, a preposição vai antes do verbo. Qualquer verbo de ação. Go, play, do, like, swing, sing, sing, run, study, eat, cook, dance. Qualquer verbo de ação, a preposição vai antes dele. Então, ela vai aqui, ó. I always go, she never plays, you always do. Qualquer verbo de ação. Se o verbo for o verbo to be, os três verbos to be, a preposição já não vai antes, ela vai depois. É só isso. Essa é a regra. Então, quando eu estou usando o verbo to be, a preposição vai depois dele. Olha aqui, ó. She is never. Tá vendo? Vai depois do is. I am always. Vai depois do am. You are never. Vai depois do are. Então, am, is, are, verbo to be. A preposição vai... A preposição, mentira, o advérbio. Que preposição? A frequência, pronto. A frequência vai depois. Qualquer outro verbo, a frequência vem antes. E não adianta você tentar trocar a ordem que fica esquisito. Por exemplo, eu sempre gosto de comer pizza. Eu gosto de comer pizza sempre. Em português é de boa, mas pensa assim, eu gosto de comer sempre pizza. Sei lá, fica esquisito. Em inglês, não aceita. Em inglês, você tem que colocar a frequência antes do verbo, a frequência depois do verbo to be. Antes de qualquer verbo de ação, depois do verbo to be. Essa é a regra, ok? Então, você tem aqui a tradução delas. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, rarely, never. Sempre, usualmente, quase sempre, frequentemente, às vezes, dificilmente, raramente, nunca. E tem onde elas usarem na frase. Então, pode ser que eu faça bem assim, ó, na prova. She Spanish. Aí tá lá no parênteses o verbo speak e a preposição, sei lá, often. Deixa eu só puxar isso aqui mais, aqui, pronto. E mais um aqui. They, blá, 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 blá. My friends. O verbo to be. E usually. Tá bem assim na frase lá na prova. Você vai ter que saber como escrever aqui. Qual é o primeiro, qual é a ordem aqui, qual é a ordem. Por exemplo, se eu tenho o verbo speak, eu sei que a frequência vai antes dele. Então, she often speaks Spanish. Pronto. Agora, essa aqui, ó, o verbo é to be. Então, primeiro eu coloco they are usually my friend.
Então, cuidado com isso. Lembra que o verbo to be é esses 3 verbos, am, is, are. Ok? Então, lembre-se disso, isso é importante. Nossa, boa tarde, Ana Júlia. Meu Deus. Bom, então, se o verbo for qualquer outro, a frequência vem antes. Se for o verbo to be, a frequência vai depois. Beleza? Então, ó, tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui o texto um pouquinho. Estão aqui, ó. Always, usually, never. E aí um monte delas. Beleza? Bom, o que vocês têm que fazer para mim de tarefa? Opa, deixa eu voltar ali que eu pulei demais. Nós fizemos até a número... Nós fizemos até... Isso aqui tudo, né? Falta 9. Vocês vão fazer... Claro que já vai aparecer a atividade do livro. Deixa eu ver quem está falando aqui. Do livro, vocês me devem... Já fizeram tudo isso aqui. Façam para mim a 9. E a 9 é... Coloquem em ordem a pergunta e olhem na foto se é sim ou não, sim ou não, sim ou não. Vejam um exemplo. Então, coloque em ordem a pergunta. Às vezes está faltando um pedacinho, está faltando o is, does. Coloque em ordem para mim. A 9. Responda às 9. Perguntas e respostas, beleza? E a tarefa do Eclasse. No Eclasse tem um documento que eu coloquei com always, usually, never, sometimes. Tem um desse aqui, grandão lá, para vocês praticarem. Então, vocês precisam mandar para mim o do Eclasse. Isso aqui, ó. Nós estamos terminando a unidade 7. Ainda não, ainda tem outra aula com ela ainda. Mas, ó, só relembrando. Na unidade 7, nós praticamos esporte. Vocês viram esportes. Vocês viram os verbos de ação. Vocês viram partes do corpo. Vocês juntaram tudo isso numa coisa só. E aí, agora, vocês viram frequência aqui, ó. Isso aqui nós vimos a prova passada. Always, usually, ing. Isso aqui agora vocês viram passado. Então, me faça o exercício 9. Depois, na aula que vem, ó, se você quiser adiantar já, eu vou pedir de tradução esses 2 textos na aula que vem. Se você quiser adiantar já e fazer e deixar preparado aí, só não mandar, né? Mas eu vou pedir na aula que vem. Porque hoje o que você me deve é somente 9 e o documento que está lá no Word, tá? Beleza? Então, façam, me mandem. Deixa eu descompartilhar aqui. Tudo tranquilo? Tudo entendido? Entendi. Não entendi. Meninos,